A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó e hoje nós vamos meditar no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz assim: Chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e Ele dirigiria a minha fala. Queridos, chegamos ao capítulo 5 do livro de Jó e aqui nós temos a continuação da fala de Elifaz, o temanita, e o que nós vemos aqui é uma continuação da sua sabedoria, do seu conhecimento adquirido acerca daquilo que ele já havia observado, ao seu redor, na sua vivência com Deus. Ele vai dizer aqui que ele vai questionar a Jó, porque é que ele estava clamando e para qual dos santos que ele estava clamando. Ele então vai justificar o que acontece com o louco ou com o ímpio, comparando-se como aquela situação que estivesse acontecendo com Jó fosse algo desta natureza, que estivesse acontecendo com o ímpio. E nós vamos ver que a situação da sua fala, ela se agrava quando ele passa a usar a si mesmo como uma regra de medida e um padrão de santidade. Ele vai dizer, olha, o último versículo que lemos, dentre todos os que lemos, o versículo 8 ele diz, olha, quanto a mim, eu buscaria a Deus. Ou seja, ele está como se dizendo que Jó não está buscando o Senhor, como se Jó não estivesse com o seu coração voltado para Deus. Olha, quanto a mim, eu buscaria o Senhor. Isso é muito perigoso quando nós julgamos que a pessoa que está passando por algum tipo de aflição, ela está em pecado e não está buscando o Senhor, porque nós não sabemos o que de fato esteja acontecendo, a menos que Deus nos traga uma revelação daquilo que está acontecendo. Caso contrário, não é bom nós imaginarmos situações e julgarmos coisas que venham a de fato estar aí acontecendo sem o conhecimento. E a partir do versículo 8, ele passa agora a defender o Senhor e a declarar o que é que Deus faz. O que é que Deus faz. E tudo isso é verdadeiro. Ele começa a dizer aqui que Deus faz coisas grandiosas, ele faz de fato. Ou seja, para incentivar Jó a buscar o Senhor, para que ele pudesse sair daquela situação de sofrimento, segundo a sua visão, por causa do pecado, por causa de Jó ter abandonado o Senhor. Ou seja, ele passa a defender Deus e a condenar Jó a estar sofrendo e padecendo tudo aquilo por causa do seu comportamento diante do Senhor. E mais, vejamos o que vai dizer-nos o versículo 17,
o versículo 18, para que possamos ter uma compreensão desta visão que ele faz, que é aqui apresentada neste capítulo 5. Ele vai dizer assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Olha que interessante. Isso é certo ou é errado? Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. De fato, ninguém deve desprezar quando Deus está castigando. Mas nós temos que entender o contexto e nos perguntar: Jó está sendo castigado pelo Senhor? Sim ou não? Lógico que não. Jó não está sendo castigado. Jó nem sabe o que está acontecendo. Ele está sentindo, sofrendo toda aquela situação, sem saber a causa, a motivação. Mas, para o temanita, para ele faz, o temanita, Jó está sendo castigado. Só é castigado, perceba bem isso, só é castigado quem errou algo, quem fez algo errado. Jó não fez algo errado. Jó não errou diante do Senhor. Pelo contrário, nós vamos insistir naquilo que Deus declara acerca de Jó. Tens visto meu servo Jó, como infiel, temente a Deus e que desvia-se do mal? Essa é a característica, essa é a maneira como Deus enxerga Jó. Então nós vemos que esses versículos aqui citados, essa fala aqui de Elifaz o temanita, ela é verdadeira, ela é real, porém não se aplica à vida de Jó. Então nós percebemos que às vezes nós estamos munidos da verdade, mas nós vamos utilizar essa verdade, ela não vai se encaixar com aquilo que a pessoa a qual nós podemos dirigir a palavra necessita. Porque nós vamos ver que toda a fala de Elifaz, ela termina com a seguinte expressão. Olha o que diz o versículo 27. E eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Ele vai dizer, olha, já temos inquirido, ou seja, é como se todo o conhecimento que o temanita que Elifaz tinha fosse fruto do conhecimento adquirido através da busca, e não de uma experiência pessoal com Deus, mas como se fosse aquele estudioso que vive buscando, aqui na palavra ou qualquer outro livro, e tivesse bastante conhecimento, mas não tivesse uma experiência pessoal com Deus que proporcionasse a ele um conhecimento mais íntimo do Todo-Poderoso. Então nós vemos que ele termina a sua fala dizendo assim: eis que isso já o havemos inquirido. Ou seja, tem observado, tem analisado várias experiências, várias pessoas, várias situações, tem analisado, tem visto que é assim que procede, é assim que acontece. Mas ele não tinha, talvez, uma experiência pessoal que pudesse proporcionar ao seu coração um pouco mais de compaixão e misericórdia com aqueles que estão passando por dificuldades. Que nós possamos, meus queridos, aprender com Elifaz a entendermos que, como eu disse na reflexão passada, a melhor parte da sua consolação a Jó foram os seus 7 primeiros dias, que ele permaneceu ali, juntamente com os outros 2 amigos de Jó, em silêncio, chorando e se humilhando juntamente com Jó por causa daquela chaga. Porque nesse momento ele estava de fato consolando a Jó. Quando ele passa a falar, a sua fala torna-se uma espada afiada que passa então a feri-lo de forma que aquilo causaria muito mais dor do que o próprio sofrimento que ele já estava passando. Que nós sejamos pessoas sensíveis às dificuldades alheias e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para que as nossas palavras venham trazer cura e não feridas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Não esqueça de compartilhar e edificar alguém. Um grande abraço.